Bem-vindos à aula 14 do módulo 3 sobre as bases neurobiológicas da adicção à nicotina. Meu nome é Carolina Costa, eu sou psiquiatra do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. O aumento do consumo da substância psicoativa, nesse caso a nicotina, ocorre para manter a sensação de prazer e euforia, ou para evitar a disforia causada por sua interrupção e abstinência. No primeiro caso, a gente chama de reforço positivo. No segundo caso, quando é para diminuir o desprazer, a gente chama de reforço negativo, que a gente aumenta a atividade guiada para a busca da nicotina, para o uso, aumenta a frequência do uso, mas, na verdade, não é nem para sensação de prazer, e sim para diminuir o desprazer. O número de receptores nicotínicos sensibilizados vai aumentar gradualmente durante o processo, a persistência do uso da substância psicoativa, e a quantidade de neurotransmissores, que no caso a dopamina, diminui gradualmente através da depressão e inibição, por feedback, gerado pela recaptação da dopamina. Dessa forma, as propriedades de reforço da droga são reduzidas gradualmente, levando ao mecanismo de tolerância química, no qual uma dose maior da substância é requerida para manter os efeitos inicialmente produzidos. A necessidade da nicotina para manter esta nova homeostase cerebral é assim aumentada, e aí o ciclo de dependência começa. Aqui, representados nesse cérebro, tem o córtex pré-frontal, a amígdala, a área tegmental ventral, que são relacionadas ao circuito de recompensa cerebral, o tálamo e o lóculo ceruloso, eles vão estar envolvidos na abstinência. Com relação à neurobiologia dos dois sistemas de tomada de decisão dominantes, que é o recompensa e a cognição, é alterada, desses dois sistemas. Por quê? Os comportamentos resultantes do uso da droga ativam o circuito de recompensa cerebral, e aí uma nova relação é desenvolvida e se torna dominante, em detrimento de outras coisas importantes anteriormente ao uso para o indivíduo. O repertório comportamental, dessa forma, para o uso da droga é estreitado, e eventualmente outros comportamentos importantes são ignorados, o familiar, a convivência com a família, o trabalho, outros valores importantes, como até quantas vezes a gente não ouve falar, o paciente prefere comprar o cigarro do que comprar a comida, fica sozinho, mas não fica sem o cigarro. A recompensa e a cognição estão comprometidas, resulta em desequilíbrio nos comportamentos impulsivos, então o paciente vai ficar mais irritado, vai ter mais raiva ou mesmo até violência, que pode acontecer com usuários de drogas ilícitas. Então vai acontecer mudanças ao longo do tempo, porque há evidências de alterações cerebrais estruturais e funcionais no uso prolongado de substâncias psicoativas. Então, vai diminuir, por exemplo, o fator de transcrição CREB no núcleo accumbens e na amígdala, vai diminuir o metabolismo do córtex orbitofrontal, que é o de controle dos impulsos, e vai ter declínio no receptor de dopamina D2, como na figura abaixo. Nesse caso é um usuário de cocaína, o vermelhinho é quando a dopamina está sendo, quando há receptor de dopamina, enquanto embaixo, quando em 1 mês e 4 meses de abuso de cocaína, você vê menos vermelho, ou seja, você vê menos receptores de dopamina. Com relação à genética, o fator hereditário tem sido encontrado em 40% a 60% dos estudos com dependentes de nicotina e usuários de outras substâncias. Há alguma variabilidade entre gênero e tipo de substância psicoativa. Mais especificamente, existe um aumento de 4 vezes de risco em parentes de primeiro grau e 4 vezes também o risco também em crianças adotadas que vivem separadas de irmãos biológicos fumantes. Então, estudos com gêmeos mostraram que há proporção significativa da variação fenotípica na dependência da nicotina e é atribuível a efeitos genéticos aditivos, que vêm com a hereditariedade. As principais evidências que estão relacionadas ao fenômeno denominado polimorfismo, que na verdade é a alteração do RNA mensageiro, com a proteína ligada e a função alterada.
Os polimorfismos eles vão poder alterar a síntese de dopamina, alterar a liberação do neurotransmissor, o que pode diminuir a função do córtex pré-frontal, exagerar a função da amígdala cerebral, responsável pela resposta emocional, pelo aprendizado, pela memória e emoção. Né? As consequências funcionais relacionadas com a dependência incluem resposta inicial à dependência após experimentação, desenvolvimento de tolerância química, efeitos da abstinência, comorbidade psiquiátrica. Então, como vocês podem ver, a genética ela vai estar ligada a fatores socioambientais, a interação genética socioambiental e a genética, os genes específicos, né, relacionados à dependência. Né? Então, a genética ela vai influenciar como a neurobiologia vai interagir com o ambiente. O consumo de tabaco, álcool e outras drogas, ele se inicia na adolescência. Então, o tabagismo ele é considerado uma doença pediátrica. E a consequência disso é que o desenvolvimento neuronal, né, justamente ao longo da adolescência até os 20 anos de idade. Então, a parte posterior do cérebro é a primeira a amadurecer. Então, as atividades sensoriais e físicas são favorecidas em relação às atividades cognitivas complexas. Né? Então, existe uma propensão em direção a atitudes de risco e comportamentos impulsivos. Né? Então, o ambiente de grupo pode promover, né, mais riscos, né? O planejamento e juízo crítico eles estão prejudicados, o adolescente acaba ficando mais impulsivo. Então aqui é um gráfico, né, que demonstra como que o cérebro, né, até os 20 anos de idade vai maturar. Né? O azul são os neurônios, né, mais maduros, enquanto a parte verde e vermelha são os neurônios que ainda estão para amadurecer. Né? E aí o desequilíbrio ele leva a aumentar o risco de tomar substância, né? Aumenta a chance de atividades de baixo esforço, que aumentam a excitação, de recompensa imediata, né? Diminui o interesse em novos estímulos, né? Aumenta o pensamento planejado em direção ao uso da droga e aumenta a impulsividade. Né? Então, por conta disso, existe a somação do estresse com o uso do tabaco, o álcool e outras drogas, que diminui a atividade do córtex pré-frontal, né, que representa a cognição, e aumenta a predominância da amígdala cerebral e do núcleo accumbens, com comportamento mais impulsivo. Né? Na abstinência existe o envolvimento do CRF, né? O sistema CRF, System, né? Que media os sintomas somáticos e afetivos na abstinência à droga. Né? Então vai aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, a glicose sanguínea, né? E aumenta a resposta para agentes estressores. A síndrome de abstinência ela vai incluir, né? Vai ser determinada por 4 ou mais desses sintomas. Humor disfórico ou depressivo, insônia, irritabilidade, frustração ou raiva, ansiedade, dificuldade de concentração, inquietação ou impaciência, diminuição do ritmo cardíaco, aumento de apetite ou ganho de peso. E isso tudo em torno de 1 mês você vai conseguir observar no paciente que para de fumar. No caso da nicotina, acredita-se que a ligação da nicotina ao receptor nicotínico alfa-4 beta-2 na área tegmentar ventral causa a liberação de dopamina no núcleo accumbens. A adicção ela vai ser definida, né, pela dependência fisiológica e psicológica habitual de uma substância ou prática que esteja além do controle voluntário. No relatório do Surgeon General de 1988, a adicção é o uso compulsivo a despeito de prejuízo para o indivíduo ou a sociedade, comportamentos de busca pela droga que pode assumir a precedência sobre outras prioridades importantes. A adicção ela vai persistir a despeito do desejo de abandonar ou até mesmo após repetidas tentativas de abandono. A maioria das pessoas fuma basicamente porque são viciadas em nicotina. E existe uma ligação definida entre tabagismo, receptores nicotínicos e adicção. A nicotina ela se liga preferencialmente aos receptores colinérgicos nicotínicos, que são receptores que já existem no organismo, né, e estão relacionados ao sistema de acetilcolina.
no sistema nervoso central e o receptor principal é o alfa-4 beta-2 na área tegmentar ventral. Após a nicotina se ligar ao receptor nicotínico alfa-4 beta-2, há a liberação de dopamina no núcleo accumbens, ativando o principal processo de saliência cerebral, né? E aí está associado ao prazer imediato. A ligação da nicotina ela vai causar o aumento da liberação de dopamina, gerando sensações de prazer e relaxamento, e a diminuição da dopamina entre os cigarros leva aos sintomas de abstinência, de irritabilidade e estresse, né? O fumante deseja fumar para liberar mais dopamina e restabelecer o prazer e relaxamento. A ligação competitiva de nicotina aos receptores colinérgicos nicotínicos ela vai causar ativação prolongada desses receptores, desensibilização desses receptores, upregulation, que é a regulação positiva e, né, aumento da quantidade dos receptores, aumento da expressão genética, né, e à medida que os níveis de nicotina diminuem, os receptores retornam a um estado aberto que causa hiperexcitabilidade e que leva à fissura. Como é que vai ser o ciclo de dependência à nicotina, então? Resumindo, a nicotina ela se une a estes receptores e, em resposta, produzem dopamina, né? Liberam dopamina. A dopamina é um neurotransmissor normalmente produzido no cérebro, mas que aumenta por efeito da nicotina, aumenta muito, né? Sendo difícil competir com outros prazeres naturais da vida, né? O efeito da dopamina é de bem-estar, prazer e relaxamento. E o fumante ele aprende que esta sensação se repetirá a cada vez que fumar, né? Aumentando a quantidade, a frequência dessa atividade de fumar, né? Que é o reforço positivo. Então, o tabagismo, né, vai saturar os receptores nicotínicos. Por exemplo, aqui o não fumante, a área verde, são os receptores nicotínicos. No fumante, após o cigarro, você vê que não há mais área verde, ou seja, quase não há, né? Diminuiu bastante, só há área azul, significando que os receptores foram ocupados pela nicotina do cigarro. A nicotina inalada ela vai chegar ao cérebro de 6 a 10 segundos, né, tendo um efeito farmacológico muito intenso, né? Então aqui, como você pode ver, é muito mais rápido, né, a liberação basal de dopamina no núcleo accumbens na nicotina do que na anfetamina e na cocaína, ou seja, é uma droga muito poderosa. Quando o fumante decide parar de fumar, acontece uma resposta do sistema nervoso central mediada pela produção de noradrenalina, né, em uma região chamada locus ceruleus, onde tem os neurônios noradrenérgicos. Isto é conhecido como síndrome de abstinência, que gera um desconforto muito grande. Para evitar que apareçam os sinais e sintomas desagradáveis, o fumante volta a fumar, e aí aumenta a frequência do uso do cigarro, que é o reforço negativo. O uso do cigarro para evitar o desprazer, né? Existem outras situações também relacionadas ao cigarro, relacionadas ao uso do cigarro, né, que são os gatilhos para fumar. Levantar, né, da cama, ler jornal e revista, tomar café, dirigir, trabalhar sob pressão, intervalos, né, de trabalho, intervalos de aula, discussão, confronto, que gera estresse, esperar um compromisso, após a refeição, falar ao telefone, assistir televisão, beber álcool, crise ou evento inesperado, sentir dor, né? E isso são as associações, né? A parte psicológica, ou emocional, também chamada de emocional, e comportamental da dependência, que também afetam a neurobiologia. Então, considerações finais. A síndrome ou sintomas de abstinência ocorrem após a suspensão, né, ou até a diminuição do uso do tabaco. A dependência, a adicção, ocorre por mudanças nos circuitos cerebrais, mecanismos celulares e moleculares e modulados também por influência genética. Então, gera uma neuroadaptação cerebral que o cérebro passa a contar com a presença daquela substância, senão gera um desconforto muito grande. O tabagismo é considerado uma doença pediátrica, né, por 70% a 80% dos fumantes se tornarem dependentes já na infância e adolescência, antes dos 18 anos. Né, e obrigado pela especial assistência. Sartre lutou, né, a vida inteira para deixar de fumar e aí deixou essa pérola de pensamento.
Viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências.